Muito bem. Vamos agora falar sobre amperímetro e voltímetro. São dois aparelhos de medição, tá? Metro, ou seja, aparelhos de medição. Um deles vai medir a grandeza ampere, tá? E o outro vai medir a grandeza volts. Lembrando que volts significa diferença de potencial, que também é chamado de tensão. Você tem que conhecer todos os nomes, tá? Porque na questão pode ser abordado a pergunta: qual é a DDP? Ou qual é a diferença de potencial? Ou a questão pode perguntar qual é a tensão. Ou a questão pode falar quantos volts. Ou a questão pode mencionar qual a leitura no voltímetro. Todas essas perguntas, né, todos esses termos significam a grandeza volts, que eu escrevi errado aqui. Peraí. Volts, tá? Amperímetro vai ser amperímetro mesmo ou ainda corrente elétrica, tá? Bom, então o que é um amperímetro e voltímetro? É um aparelho que você coloca para medir a corrente, no caso do amperímetro, e a tensão, no caso do voltímetro. Tensão ou DDP ou volts, ou voltagem ainda. Bom, o amperímetro, como ele mede a corrente elétrica tem que passar pelo aparelho, tá? A corrente elétrica aí tem que atravessar o aparelho. Então o aparelho ele tem que ser ligado no meio da corrente elétrica, tá? Opa, melhor. Vou botar aqui amperímetro. A corrente elétrica tem que atravessar o aparelho para que ele possa medir a intensidade da corrente elétrica, tá? Já o voltímetro ele mede tensão. Tensão significa diferença de potencial. Para termos uma medida de diferença de potencial, nós temos que ter dois parâmetros. Se eu vou medir diferença de potencial, eu preciso ter um potencial de um ponto e o outro tem que ter um outro potencial, tem que haver uma diferença. Significa que eu tenho que ter, então, dois pontos de contato para que o aparelho possa fazer a medida. Vai fazer a medida da intensidade de potencial num ponto e no outro ponto. E através dessa diferença de potencial entre esses dois pontos, teremos o que é a tensão, que significa a diferença de potencial, né? Aqui, por exemplo, aqui eu tenho o potencial positivo, né, que é do meu gerador, e o potencial negativo. No caso, eu já até indiquei a grandeza desse gerador. Ele gera uma tensão de 12 volts. Então, 12 volts é a diferença de potencial gerada neste gerador, tá? Ele dá 12 volts, ou seja, a diferença entre o polo positivo e o polo negativo é de 12 volts, diferença de potencial. Então, se eu fosse medir com o aparelho esse gerador, eu preciso pegar e instalar um fio aqui e um outro fio aqui para eu ter a leitura em volts, tá? Diferença de potencial, ok? Muito bem, isso aqui no gerador, né? Corrente que sai do gerador, corrente original, e a diferença do gerador. Então, entenda-se isso, que o amperímetro eu coloco no caminho da corrente elétrica. A corrente elétrica tem que atravessá-lo para que ele meça a intensidade. O voltímetro não, ele não é ligado no meio do caminho do fio. Ele tem que ser ligado a dois pontos de extremidade,
tá? Onde o potencial seja diferente. Aqui eu tenho potencial alto, aqui eu tenho potencial baixo. Olha aqui, ó. Se eu ligar o voltímetro aqui, a minha leitura será de 0 volts, porque esse ponto tem o mesmo potencial que esse. Eu não tenho diferença nenhuma, tá? Para que eu tenha leitura no voltímetro, eu tenho que ligar em pontos onde eu tenho diferença, onde ocorra alguma coisa nesses dois pontos. Aqui eu tenho o máximo de potencial positivo e aqui eu tenho o mínimo de potencial negativo. Eu tenho diferença de potencial, tá? Com isso, a gente vai aprender, né, como é que funciona essas grandezas de corrente elétrica e de tensão aqui no circuito, tá? Lembra aquela história que eu falei que quando eu chego num ponto da divisão do fio, ou seja, no trecho, no início do trecho paralelo, a minha corrente elétrica se divide, aqui no caso I1 e I2. Ok, se divide a metade? Não, não é metade. Ela se divide proporcionalmente às resistências. E então serão correntes diferentes. Serão diferentes dessa aqui. As duas somando dão essa original. E aí eu tenho que calcular essas correntes, né? Calcular, né? Eu tenho que saber calcular essas correntes em cada trecho. E também aqui nesses dois pontos, né? Agora falando sobre o voltímetro, nesses dois pontos eu tenho uma diferença de potencial, eu tenho uma leitura. Ok, e se eu colocar o voltímetro aqui e aqui? Eu já perdi um potencial aqui nesse resistor, eu estou medindo após ele e nesse ponto aqui. Eu tenho outra diferença de potencial. E se eu colocar o voltímetro aqui? Eu vou ter outra leitura. E se eu colocar esse voltímetro aqui? Eu vou ter outra leitura. Bom, enfim, o voltímetro... Opa, peraí, balancei. Desculpe. O voltímetro, ele vai me ajudar a dizer quantos volts esse resistor consome desses 12, quantos volts esse resistor consome. Então o voltímetro vai me ajudar a dizer quantos volts consome cada trecho aqui, tá? É assim que funciona. Vamos para um outro videozinho, que aí eu vou fazer um estudo caso a caso. Esse desenho aqui já ficou um pouco poluído.